Vamos lá, pessoal. Vou dar um overview muito rapidinho do APG e o objetivo é que eu faça uma demo aqui muito rápida, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, dentro do ciclo aqui de desenvolvimento do APG, eu vou estar falando do design e do desenvolvimento. Especificamente a parte de desenvolvimento é onde o APG é bastante forte. Por quê? Porque são mais de 32 políticas que aceleram o desenvolvimento no gerenciamento de API, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente eu tenho aqui um YAML, né? E aí nesse YAML aqui eu tenho, por exemplo, aqui o base path, eu tenho um path ordens, que eu faço um get aqui, e aí recebo aqui uma ordem de serviço, também faço um post, uma ordem de serviço, e aqui embaixo aqui eu estou definindo a definição dessa ordem de serviço. Essa ordem de serviço aqui, ela está associada, por exemplo, eu tenho aqui um JSONzinho, associada não, ela reflete um JSON que foi criado aqui, e esse JSON a gente vai inserir dentro de um Firebase, tá? Então esse Firebase aqui também já está pronto. Então a gente vai fazer sem o APG e depois com o APG. Então deixa eu pegar aqui esse endpoint do Firebase. Aí a gente tem logística, já está até aqui. Então basicamente aqui eu estou inserindo um campo, então ele vai aparecer aqui, estou inserindo um registro, né? Ele vai aparecer aqui embaixo. Estou fazendo um post, tem que fazer um post aqui. Então basicamente eu fiz um post e ele vai aparecer aqui embaixo, tá? O registro que foi inserido no Firebase. Então vamos voltar lá para o APG. Bom, a partir do momento que a gente tem aqui o endpoint do nosso target, que é esse cara aqui, a gente vai ver como é que a gente cria uma API proxy dentro do APG que reflete justamente esse cara em que a gente pode estar fazendo desenvolvimento também. Então na especificação a gente vai criar uma nova spec. Para que aqui em spec a gente tem outras formas de criar spec, né? Vamos criar com new spec, porque aí você vê o exemplozinho que ele já cria. Aqui você pode desenvolver, né? Eu desenvolvi aqui no nosso Notepad, vou dar um Ctrl C e aqui eu apago e vou dar um Ctrl V. Então esse aqui é a nossa spec ordem de serviço. Eu vou salvar ela, API ordem de serviço 00, vou botar 30, tá legal? E aí ele vai salvar. Salvou, a partir do momento que eu tenho a especificação da minha API Proxy, eu vou criar a minha API Proxy baseado justamente nessa especificação. Então eu cliquei lá e aí eu vou abrir o use com, ou seja, criar a API Proxy tendo a especificação da API aqui no próprio APG. Então eu vou pegar, eu queria 30, então esse cara aqui, eu dou um select, aqui eu só vou botar aqui o base path, botar serviço, uma descrição qualquer, e aqui é o target, ou seja, para onde que, quando o consumidor da API executar essa API, quem que vai ser executado, ou seja, qual o seu target. E o nosso target aqui é o nosso endpoint, que é o nosso endpoint, que é o Firebase. Eu vou dar um next. Aqui eu vou fazer um pass-through, eu poderia estar usando alt, poderia estar usando API key, eu basicamente vou fazer poderia estar botando cotas, né? Cotas basicamente é um contador. Pois eu poderia estar usando o cores, mas eu não vou fazer nada disso, só vou dar um next aqui. Aqui, reparem que os resources já foram obtidos lá da especificação do YAML. O ambiente que eu quero fazer o deploy e fazendo o deploy. Feito.
Aí eu vou entrar na API Proxy. Reparem que eu não, logicamente eu não vou aplicar todas as políticas, né? Então aqui a gente tem um endpoint da API Proxy, aqui tem um target da API Proxy. Agora a gente vai para a aba de desenvolvimento. Nesta aba de desenvolvimento, eu poderia estar utilizando qualquer uma dos flows, seja o pré-flow, que é sempre executado, ou seja, um flow específico de cada operação, né, de cada resource, o nosso desenvolvimento. Eu vou usar aqui no pré-flow, por comodidade também, e aqui a gente vai usar, vamos extrair uma variável, extrair a placa do JSON que está trafegando aqui. Então aqui, como a gente vai extrair de um JSON, eu não preciso do XML. Eu vou aumentar aqui a fonte. Eu não preciso do XML. A variável de prefixo, vou botar data, ou data. Aqui eu vou usar esse carinha aqui. Eu não vou obter variável de URI, nem de carry parâmetro, nem de header, nem de nada. Vou obter a variável que eu quero, o valor da variável, diretamente aqui do JSON. Que JSON é esse? Esse JSON aqui que está sendo trafegado, tá? Então eu vou obter esse valor aqui dessa placa. Então a placa aqui eu vou fazer assim. Esse cara aqui, placa. Repare que aqui eu estou criando uma variável chamada placa, que estou obtendo o valor dela de um JSON que está trafegando aqui nesse flow. E basicamente é esse valor que eu vou obter aqui. E aí vamos usar mais um só para vocês visualizarem o valor passando aqui. A gente poderia estar usando o próprio debug, que eu vou mostrar o debug aqui, que é bem interessante. Então, ao invés de placa, eu vou botar print. Aqui, JS print. Tá? Vamos criar um scriptzinho aqui. Repara que aqui não é só para fazer impressão, não. Aqui você pode criar em JavaScript, ou Python, ou Java, o seu desenvolvimento quando esse flow for executado. Então aqui eu vou fazer context.get variable. E aí vamos imprimir. Vamos somar aqui, que é a nossa placa. Get variable, e qual que é a variável? A variável que eu extraí lá foi o data.placa. Bom, aí ele vai imprimir esse cara aqui, get variable, preciso de ponto e vírgula, beleza. Só vou salvar aqui. Então aqui de novo, a gente está no nosso pré-flow. No pré-flow a gente vai extrair, né, do raiz barra placa, ou seja, raiz barra não, ponto, raiz, que é o equivalente aqui ao cifrãozinho, ponto, placa, tá legal? Então, vamos agora usar o debug. Nesse debug, a gente vai dar um start, e no start, o detalhe que esse carinha aqui agora é o endpoint da API Proxy. E esse aqui vai ser o nosso target da nossa API Proxy, né? Então a gente faz isso aqui. E quando a gente der um send, o que vai acontecer? Ele vai passar por aqui e ele vai extrair a nossa placa, né? Repare que aqui também você consegue visualizar, mas eu adicionando, eu botei aqui um print, né, da placa. Tá legal? Bom, essa aqui foi a primeira demonstração. Vamos evoluir mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer uma condicional e vai gerar uma exception, tá legal? Então vamos pegar aqui uma exception, ou seja, um raise or fault. Imagina que aqui era uma placa que você não quer deixar passar. Então vamos fazer aqui raise or fault, raise or fault, raise or fault. Placa inválida. Placa inválida, tá?
Então aqui a gente faz um raise or fault e aqui você pode inserir, responder qualquer coisa. Então ao invés de plain text, vou botar application. Um JSONzinho, a gente vai fazer aqui um JSON. Vou tirar esse carinha aqui e vou pôr esse cara aqui, tá? E aqui dentro eu vou inserir, vou dizer que é não acessado, né? 1401. E aí com o erro eu vou falar aqui mensagem, um JSON, basicamente um JSON. Placa inválida, um JSON qualquer, tá? Ok, então inválida, beleza. Bom, agora vamos lá no condicional e aqui a gente tem placa, então a gente vai fazer assim, ó, condition, né? Aí a gente vai pegar data ponto placa, vamos comparar com a nossa, com esse carinha aqui. Opa, vamos comparar com esse aqui. Quando for igual a esse cara aqui, ele não vai deixar passar, ele vai dar um true e vai executar aqui o raise or fault. Então vamos ver lá ele executar o raise or fault. Executou placa inválida. Aí se a gente mudar essa condição ou inserir um valor diferente, ele vai armazenar lá, vai inserir lá no Firebase. Vamos ver isso funcionando só no trace. Start. Aí eu vou send. Dá um send, repare que esse cara aqui ele passa direto, né? Agora se eu botar aquela placa que é o que está dentro da condicional, ele não vai passar, então ele vai parar exatamente aqui. E vai dar mensagem de erro aqui, 401, placa inválida, né? De novo aqui a gente tem a placa que foi utilizada, né? Bom, queria estar mostrando para vocês também um outro exemplo de API Proxy com mais políticas sendo utilizadas, tá? Então aqui eu tenho esse carinha aqui. Para a gente navegar em outras políticas, né? Eu acho que vocês já entenderam a sequência. É importante saber da sequência. Então, por exemplo, aqui no Preflow a gente está fazendo uma sequência de cotas, onde existe um contador, né? Quando essa API Proxy foi executada, que basicamente é o papel do cotas, né? Ter essa contagem de número de vezes que um target pode ser executado. Aqui a gente tem uma outra política que é o Key Value Map, você armazena chave e valor dentro do seu ambiente em que você resgata isso, tá? Aqui a gente está criando variáveis, né, baseado nas variáveis de ambiente que o próprio IPD preenche, tá legal? Aqui a gente tem uma outra política que é o Response Cache, basicamente o Response Cache é tipo caixa do supermercado, né, em que ele armazena o JSON de resposta que fica no cache do IPD, então na próxima chamada isso não ele não vai no target, tá? Deixa eu ver se tem mais uma sequência. Aqui, por exemplo, é de Injection Protection, né? SQL Injection Protection. Repare aqui que ele avalia se dentro da chamada, dentro de um JSON está sendo enviado um delete, por exemplo, ou JSON Thread Protection, que avalia a quantidade de elementos existente dentro de um JSON, por exemplo. Também tem uma outra política que é o XML Protection, para quem tem legado em SOAP, isso é bem interessante, tá? E aqui a gente tem o Service Call Out. Service Call Out você pode executar vários Service Call Outs em paralelo. Com o Extract Variable, o Service Call Out você executa, por exemplo, uma
um target, e o retorno dele você põe em variáveis também, pode fazer um markup, ou seja, você pode agregar conteúdo, né, e fazer qualquer outra coisa, tá? O lookup você utiliza o populate cache para inserir caches, dados no seu cache, e o populate para você obter esses dados. Legal? Bom, acho que isso é uma palhinha, né, para vocês visualizarem do ponto de vista de desenvolvimento como que é o desenvolvimento dentro do IPD, tá bom?